Olá, amigos que nos acompanham pelo Magistrar. Eu sou a Mônica Queiroz, professora de Direito Civil. É uma alegria muito grande estar com vocês aí nessa revisão para a prova do ENAM, para o Exame Nacional da Magistratura. Nós vamos trabalhar juntos aqui o Direito Civil. Vou procurar ser o mais objetiva possível. Teremos aí alguns encontros, então nosso objetivo aqui realmente é fazer uma grande revisão. E na aula de hoje eu quero começar com você lembrando aí exatamente, já estou colocando o material na tela, lembrando de um ponto inicial, que é o estudo da parte geral do direito civil, lembrando da pessoa natural, claro. A pessoa natural, o ser humano, todo mundo sabe que apresenta algo muito importante, que é a sua personalidade jurídica, que pode aparecer em prova com a denominação de personalidade jurídica, ou personalidade civil, ou personalidade tão somente. Pois bem, toda pessoa natural tem personalidade, que é aquela aptidão para ser titular de relações jurídicas. Então, veja, existem as relações jurídicas e eu, você, o colega, todos nós podemos ser titulares delas exatamente porque temos personalidade jurídica. Mas importa destacar de início quando é que começa a personalidade civil, a personalidade jurídica do ser humano, da pessoa natural. E daí que existem várias teorias para responder essa pergunta, e vamos nos ater aqui às duas mais relevantes para fins de prova. A primeira é a teoria natalista, isso mesmo. Pela teoria natalista, você deve saber, a personalidade se inicia do nascimento com vida. Sim, nascimento com vida. Veja comigo. Houve a separação do ventre da mãe, isso é nascer. E a vida irá ocorrer com a primeira respiração, com a primeira troca oxicarbônica fora do ventre materno. Então imagine comigo, houve a separação do ventre da mãe, aquele bebezinho fora do ventre materno respirou, operou-se a vida, pronto. A gente diz, pela teoria natalista, que terá adquirido personalidade. Então note que pela teoria natalista, a personalidade se inicia do nascimento com vida. Essa é a teoria adotada lá no artigo 2º do Código Civil, na sua primeira metade, na sua primeira parte. Nesse momento, importa notar a distinção que existe entre dois termos. Quais são eles? Você não pode confundir o neomorto com o natimorto. Mas como assim? Neomorto, vamos nos lembrar, é aquele que nasceu, respirou e depois morreu. Entenda, nasceu, respirou e depois morreu. Sim, ele nasceu com vida, só que ele morreu logo na sequência. Perceba comigo que nós iremos denominá-lo de neomorto. Entenda, se para a teoria natalista a personalidade se inicia do nascimento com vida, você deve concluir que o neomorto, ainda que por 1 segundo, ainda que por 1 minuto, ainda que por 5 minutos, ele terá adquirido personalidade. De outro lado, nós temos a figura do natimorto. Sim, natimorto, o nome já diz tudo, é aquele que nasceu morto. Sim, nasceu morto. Ora, mas é possível nascer morto? Sim. Houve o nascimento, isto é, houve a separação do ventre materno, e aquele bebezinho não chegou a respirar fora do ventre materno. Então, ele nasceu morto. Ele é um natimorto. Quando a gente fala em natimorto, se a gente considera a teoria natalista, que disse pra gente que a personalidade se inicia do nascimento com vida, o natimorto não chegou a adquiri-la. Então, perceba a diferença do natimorto para o neomorto no que diz respeito à teoria natalista. Porque o neomorto, para a teoria natalista, terá adquirido personalidade jurídica, ao passo que o natimorto não terá adquirido. Percebeu? Essa é a grande diferença. Mas vamos além. Você não pode confundir a figura do neomorto, do natimorto, com a figura do nascituro. Sim, é a OBS de número 2 que você coloca nas suas anotações. Nascituro, observação número 2. Nascituro é o ser que foi concebido, mas que ainda não nasceu. Realmente, nascituro é aquele bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe. Eis o nascituro. E nesse momento vem a questão, ora,
Mas se para a teoria natalista a personalidade se inicia é do nascimento com vida, como fica a figura do nascituro? Será que ele não merece proteção? Será que ele não tem proteção no nosso ordenamento jurídico? Bom, diante dessa indagação, a gente deve se lembrar de uma segunda teoria. Uma segunda teoria que tenta responder esta pergunta. Bom, para a gente chegar a essa segunda teoria, primeiro confira a redação do artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Tá aí a teoria natalista. Mas aí o final do artigo 2º diz para a gente, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Veja que nesta segunda parte o legislador se lembra de que o nascituro também merece proteção e ele deve ser protegido lá de trás, desde a concepção. Bom, é nesse contexto que eu quero te lembrar de uma segunda teoria. Qual é a segunda teoria? A chamada teoria concepcionista. Isso mesmo, vamos nos lembrar da teoria concepcionista, que tem tanta força na doutrina contemporânea. Como assim? O que a doutrina, o que a teoria concepcionista diz para gente? Para a teoria concepcionista, para aqueles que são adeptos do concepcionismo, a personalidade se inicia não do nascimento com vida, mas lá de trás, desde a concepção. Isso mesmo, desde a concepção. Então, note que a doutrina contemporânea se inclina fortemente para a teoria concepcionista. Sim, os autores contemporâneos vão dizer que o artigo 2º do Código Civil, ele é mal redigido, ele foi mal redigido, ao nos informar que a personalidade civil se inicia do nascimento com vida. Na verdade, o que a teoria concepcionista está dizendo é que vamos desconsiderar o que diz o artigo 2º e vamos considerar que a personalidade começa bem antes disso, começa lá de trás, começa da concepção. E compreenda comigo que os autores concepcionistas, eles partem de fundamentos, de argumentos para justificar este posicionamento. Ah, mas quais seriam esses argumentos? Bom, é que o nosso ordenamento jurídico traz toda uma proteção jurídica que é destinada ao nascituro. Exatamente porque a gente encontra toda essa proteção jurídica, seja dentro do Código Civil, fora do Código Civil, e até mesmo na jurisprudência do STJ, já que existe toda essa proteção destinada ao nascituro, daí os concepcionistas vão dizer, a personalidade se inicia antes do nascimento com vida, é lá da concepção. Então, nesse contexto, eu quero te contar, afinal de contas, qual é a proteção jurídica que existe, que é destinada ao nascituro dentro do Código Civil. Vamos nos lembrar? Faça uma listinha aí comigo no seu cadernão. Proteção jurídica destinada ao nascituro. Está na tela para você, olha lá. Primeiro, é possível, o Código Civil reconhece isso lá no 1609, no seu parágrafo único, é possível o reconhecimento de paternidade em relação ao nascituro. Sim, é possível se reconhecer a paternidade em relação ao nascituro. Então, os concepcionistas olham para isso e falam, então é claro que a personalidade se inicia da concepção, já que é possível reconhecer paternidade até mesmo em relação ao nascituro. Além disso, o nascituro, é bom que se lembre, quando a gente olha para o direito sucessório, o nascituro ele tem legitimidade para herdar. É isso mesmo, o nascituro é herdeiro, e isso consta lá do artigo 1798 do Código Civil. Artigo 1798 do Código Civil vai nos informar que o nascituro tem legitimidade para herdar. Além disso, eu quero te lembrar que é possível nomear-se curador para o nascituro, para o bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe. É possível uma nomeação de curador para o nascituro. Isso está no Código Civil, lá no artigo 1779. E aí você pode até me perguntar, mas professora, eu não consigo entender quando que isso teria cabimento, nomear-se curador para o nascituro? Ora, imagine comigo. Imagine que aquela mulher está grávida e por algum motivo ela será interditada. Sim, ela será interditada. Será nomeado um curador para a mãe. Sim, não tenha dúvida disso. Mas também caberá a nomeação de curador para o bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe.
Então, por isso eu estou te contando que é possível nomear-se curador ao nascituro. E essa possibilidade consta do 1779 do Código Civil. Além disso, ainda dentro do Código Civil, quando você vai para o mundo do contrato de doação, note comigo que o artigo 542, isso mesmo, o artigo 542 diz para gente que o nascituro pode ser donatário. O que é isso de ser donatário? Você, doador, pode fazer uma doação para o nascituro. Compreenda. Você quer doar não para a mãe, não para a mulher. Você quer doar para o bebezinho que está dentro da barriguinha dela. Você pode? Pode sim. Isso está no 542 do Código Civil. Claro que o 542 vai dizer que será necessária aí a aceitação de seu representante legal. Isso, inclusive, já foi cobrado em prova de Exame Nacional da Magistratura, que quando há a doação ao nascituro é necessária a aceitação do representante legal, mas o que eu quero destacar para você é que, veja, é possível doar para o nascituro. Então, certamente, que é porque o nascituro tem personalidade, que começou desde a concepção. Então, você nota que aqueles que são concepcionistas, que dizem que a personalidade começa da concepção, eles têm argumentos fortes, eles apresentam um sólido embasamento aí para essa informação. Veja que pegamos artigos só de dentro do Código Civil. Mas quando a gente sai do Código Civil e a gente vai lá para a jurisprudência do STJ, a gente pode dizer mais. Você tem o nascituro protegido na jurisprudência do STJ também. Veja que eu quero te lembrar dois pontos importantes. Um primeiro ponto importante é lembrar, e isso não é de hoje, isso já tem alguns anos no nosso país, o STJ reconhece a proteção destinada aos direitos da personalidade do nascituro. Sim, o STJ vai dizer para a gente que nascituro é titular de direitos da personalidade. E, portanto, o nascituro pode sofrer dano moral. Isso mesmo, o nascituro pode sofrer dano moral. Então, vamos lembrar que isso não é recente, já temos isso há vários anos na jurisprudência do STJ, essa possibilidade de se reconhecer aí direitos da personalidade ao nascituro. E mais do que isso, vale lembrar que o STJ também chegou a reconhecer o cabimento de indenização de seguro DPVAT a uma mulher que perdeu o nascituro em um acidente de veículo. Então, aquela mulher estava grávida, e aí houve aquele acidente, e aí o bebezinho que estava dentro da barriguinha dela morreu. O STJ entendeu que ela, a mãe, mereceria ali a indenização do seguro DPVAT. Perceba comigo, então, que o nascituro, ele tem, sim, ampla proteção destinada a ele no nosso ordenamento jurídico. Aqui analisamos o que temos dentro do Código Civil e o que temos na jurisprudência do STJ. Vimos inicialmente sobre o início da personalidade da pessoa natural. Para tanto, duas teorias. Pelo Código Civil, teoria natalista, lá no artigo 2º, que nos informa que a personalidade começa do nascimento com vida. Todavia, há uma forte doutrina, um forte posicionamento doutrinário contemporâneo, no sentido de que a personalidade se inicia não é do nascimento com vida, mas sim desde a concepção. Indo além aqui nos nossos estudos, se já sabemos quando é que começa a personalidade da pessoa natural, eu quero com você agora ir ao extremo oposto. É que eu quero saber quando é que ela termina. Isso mesmo, coloque aí nas suas anotações, vamos falar do fim da personalidade da pessoa natural. Quando a gente fala do fim da personalidade da pessoa natural, é claro que é pertinente que a gente se lembre da morte. Sim, a personalidade da pessoa natural termina com a morte. Sobre a morte, a gente já encontra um artigo inicial, que é o artigo 6º, que está na tela para você, que chega nos informando que a existência da pessoa natural termina com a morte, ponto e vírgula. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Vamos com calma. Você deve estar pensando, professora,
A primeira parte eu entendi que a existência da pessoa natural termina com a morte. Sim, eu devo lhe dizer, a existência e, por consequente, a própria personalidade da pessoa natural termina com a morte. Tudo bem. Mas, professora, a minha dúvida está nessa segunda parte aí. Ponto e vírgula, presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos, deixa isso em aberto. Deixa isso em aberto que já já nós vamos conferir o que esse dispositivo está querendo dizer para a gente. Vamos entender de início que a personalidade da pessoa natural realmente ela termina com a morte. E quando a gente fala em morte, a gente tem que lembrar que existem duas mortes no nosso país. A primeira espécie de morte que está na tela para você é a chamada morte real. Morte real. Então, na letra A, você anota morte real. E o que seria a chamada morte real? Anota para mim. Morte real é aquela em que há um corpo. Isso mesmo, morte real é aquela em que há um corpo cujas funções vitais cessaram. Então, imagine que você tenha um corpo cujas funções vitais cessaram. Quando eu falo função vital, eu me lembro da função encefálica, da função respiratória, da função circulatória, da função cerebral, são todas funções vitais. Então, imagine que você tenha um corpo cujas funções vitais cessaram. Você deve concluir que estamos diante de um caso de morte real. Perceba que na morte real, A com H, prova da materialidade. Nós temos o corpo, há a prova da materialidade. Nós temos um corpo cujas funções vitais cessaram. Quando se trata de morte real, tudo vai ser conduzido de forma relativamente tranquila. Por quê? Porque você vai chamar o médico vai atestar o óbito, aquilo será levado ao registro, não é assim que acontece? Tudo bem. O problema, e isso é o mais importante, é que no nosso país existe uma outra espécie de morte, que é a chamada morte presumida. Então, coloca para mim na letra B, morte presumida. E quando a gente fala em morte presumida é o oposto da morte real. Como assim, professora? Morte presumida, anota para mim, é aquela em que não há um corpo. Isso mesmo, não há um corpo cujas funções vitais cessaram. Não há prova da materialidade. Então, se não há prova da materialidade, a questão fica um pouco mais complexa, não é mesmo? Por quê? Porque aqui não adianta chamar médico, não tem corpo para ele examinar. Não há prova da materialidade. Então, o que será feito? Bom, quando a gente fala em morte presumida, nós vamos precisar de uma manifestação judicial. É isso mesmo. Nós vamos nos socorrer do poder judiciário. Quando a gente fala em morte presumida, ela está presente no Código Civil, sim, dentro do Código Civil, em dois pontos que não se confundem. Olha na tela aí. Primeiro, você encontra a morte presumida lá no artigo 7º. Mas você encontra um pouco mais à frente a morte presumida dentro do Código Civil no procedimento de ausência. Isso mesmo. Então, você tem a morte presumida no artigo 7º e a morte presumida um pouco mais à frente no Código Civil, no procedimento da ausência. O procedimento da ausência se situa dentro do Código Civil, ali, a partir do artigo 22 até o artigo 39, do 22 ao 39. Entenda. O examinador, quando ele cobra aí questão sobre morte presumida, geralmente ele quer que o candidato se confunda. Ele quer que o candidato confunda a morte presumida do artigo 7º com a morte presumida do procedimento da ausência. Então, já vamos traçar aí a forte distinção que existe entre essas duas manifestações aí. Primeiro, vamos falar só da morte presumida pelo artigo 7º. E aí eu abro o artigo 7º do Código Civil, ele está na tela para você. Olha o que o artigo 7º vai dizer para a gente. Ele diz assim: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 2 pontos. Vamos com calma. Pode ser declarada a morte presumida sem se decretar ausência. Essa parte aí final do caput é importante. Por que esse finalzinho, sem decretação de ausência? Ora, porque quando o legislador foi escrever o artigo 7º,
Ele pensou o seguinte: eu vou colocar a morte presumida aqui no artigo 7º, mas eu vou colocar a morte presumida um pouco mais à frente também no Código Civil, que é lá no procedimento da ausência. Então, no que redijo aqui a morte presumida do artigo 7º, eu tenho que deixar claro para o meu leitor que aqui se trata da morte presumida sem decretação de ausência, sem procedimento de ausência. Percebeu? Então, quais seriam essas situações da morte presumida sem decretação de ausência? São duas as situações que se encontram nesse artigo 7º. Elas estão na tela para a gente. Olha lá. Primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Como assim, professora? Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Aqui nós vamos encontrar, geralmente, aqueles exemplos que envolvem tragédias, como assim? Aquele sujeito entrou dentro daquele avião, o avião caiu, procuraram o corpo dele, não encontraram. Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. O sujeito entrou dentro da embarcação, o barco afundou, procuraram o corpo dele, não encontraram. Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Veja que será declarada a morte presumida dessa pessoa e não haverá abertura de procedimento de ausência. Mas nós vamos ter mais situação de morte presumida lá no mesmo artigo 7º, só que no inciso 2º. E o que o inciso 2º vai dizer para a gente? Vamos conferir neste momento. Olha lá, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Mas como assim, professor? O que esse inciso 2º está querendo dizer para a gente? Vem cá comigo, compreenda. Imagine comigo um sujeito que foi para a guerra. Tá imaginando? O cara foi para a guerra. Imagine mais e memorize. Tem 2 anos que essa guerra acabou. Guardou? 2 anos, tem que memorizar. Tem 2 anos que a guerra acabou. E esse sujeito não retornou. Esse sujeito não voltou. Nesta situação, caberá a declaração de morte presumida para esse sujeito. E aí eu te pergunto, tem que abrir procedimento da ausência? Não! Será declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Então, note comigo que o artigo 7º trouxe 2 situações de declaração de morte presumida sem haver procedimento de ausência. Primeira situação, aquela situação que envolve tragédia, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Segunda situação, do cara que foi para a guerra, quanto tempo tem que a guerra acabou? 2 anos e ele não apareceu. Para essas 2 situações, será declarada a morte presumida daquele sujeito. Mas aí cabe a pergunta, mas professora, caberá o preenchimento de mais algum requisito ou basta o sujeito enquadrar ali no inciso 1º ou no inciso 2º? Atenção, atenção. Para os 2 incisos, será necessário o preenchimento de um requisito que você vai guardar aqui para mim. Sabe qual que é esse requisito? Esgotar todas as buscas e averiguações. Isso mesmo, será necessário o preenchimento deste requisito que se encontra lá no parágrafo único, isso mesmo, no PU, no parágrafo único do artigo 7º, será necessário esgotar todas as buscas e averiguações. E devo lhe dizer mais, que o juiz, diante daquela situação, ali na sentença em que ele declara a morte presumida, o juiz deverá, inclusive, fazer constar naquela sentença a data provável do óbito. É isso mesmo. O juiz vai fazer constar ali na sentença a data provável do óbito. Isso tudo está lá no parágrafo único do artigo 7º, que você confere comigo agora. Está aí na tela para a gente, olha lá. A declaração da morte presumida nesses casos, ou seja, nos 2 casos, no inciso 1º e no inciso 2º, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Olha aí o preenchimento do requisito. Devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Muito bem. Bom, conferido isso, vamos além. Se você acabou de verificar
as situações de morte presumida, lá do artigo 7º, eu já te disse agora há pouco que a morte presumida também está presente no Código Civil um pouco mais à frente. Onde? No procedimento da ausência. Sim, quando falamos em procedimento da ausência, é um procedimento longo, que demora anos, que está no Código Civil ali a partir do artigo 22 até o artigo 39, todos do Código Civil. E quando a gente fala em ausência, o primeiro ponto que a gente tem que analisar são as hipóteses que autorizam a abertura do procedimento da ausência. Sim, são duas as hipóteses e já vou lhe dizendo. Na primeira hipótese, a primeira hipótese, que é a mais simples de todas, nós temos lá o artigo 22. Então, anote a primeira hipótese, artigo 22. Essa primeira hipótese, todo mundo lembra na hora da prova. Coloca uma pequena explicação aí. Ocorre quando a pessoa desaparece de seu domicílio. Ocorre quando a pessoa desaparece de seu domicílio sem deixar vestígios. Essa é a primeira hipótese. Ocorre quando a pessoa desaparece de seu domicílio sem deixar vestígios. É o famoso foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É isso mesmo. O cara virou para a mulher dele e falou: ó, eu vou ali comprar cigarro, volto já, e ele nunca mais apareceu. Essa é a hipótese mais comum de ausência, de hipótese que autoriza a abertura do procedimento da ausência, e está lá no artigo 22. Essa primeira hipótese é a mais comum e, como eu te disse, todo mundo se lembra dela na hora da prova. Só que, entretanto, já vi FGV cobrando em prova de magistratura a segunda hipótese. É que nós vamos ter uma segunda hipótese que também autoriza a abertura ali do procedimento da ausência. Qual seria essa segunda hipótese? Veja comigo. A segunda hipótese ocorre quando a pessoa desaparece do seu domicílio. Sim, a pessoa também desaparece, só que antes disso, ela nomeia um mandatário. Isso mesmo, ela nomeia um procurador para gerenciar a vida dela. Só que esse procurador, esse mandatário, primeiro, ele não quer, ou então não pode continuar com aqueles poderes, ou então aqueles poderes são insuficientes para gerenciar a vida do outro. Percebeu? Então, note comigo que aqui o que nós vamos ter é aquela situação em que o sujeito desaparece, nomeia uma pessoa. Olha a maluquice, o cara antes de sumir, ele nomeia um mandatário e dá poderes para esse mandatário representá-lo. Porém, esse mandatário não quer ou não pode continuar com aqueles poderes, ou aqueles poderes são insuficientes. Essa segunda hipótese está lá no artigo 23 do Código Civil, artigo 23. Então, você vai guardar aqui comigo, aqui a melhor maneira não é ficar decorando esses artigos, mas sim, melhor é entendê-los. Veja comigo que a primeira hipótese ocorre quando a pessoa famosa foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Desaparece do seu domicílio sem deixar vestígio. Na segunda hipótese, também há um desaparecimento, ocorre que antes do desaparecimento, nomeia-se um mandatário, só que o mandatário não serve para nada. Percebeu? Pois bem, onde que você vai chegar comigo? Havendo qualquer uma dessas hipóteses, algum interessado há de comunicar ao Poder Judiciário o desaparecimento daquela pessoa. Isso mesmo. Algum interessado, pode ser também, vale notar, o próprio Ministério Público. Isso. Algum interessado ou o próprio MP vão procurar o Poder Judiciário e vão comunicar o desaparecimento daquela pessoa. E aí o juiz, então, vai abrir o procedimento da ausência. Veja que o procedimento da ausência, eu coloquei aí um quadro para você, exatamente para você já ter essa visão aí topográfica do procedimento da ausência, porque ele se desenvolve em 3 fases. Nós vamos ter uma primeira fase em que é aberto o procedimento da ausência. Nessa primeira fase, entenda comigo, que veja que o juiz ele abre o procedimento e não há exigência de tempo de desaparecimento. Você pode me dizer, professor, mas o cara tem que estar desaparecido aí há 6 meses, há 1 ano, para ser aberto o procedimento? Não.
Vai operar o bom senso aí do juiz. O juiz vai sentir que aquilo ali está com cara de ausência e vai abrir o procedimento da ausência. Então, note que não se exige lapso temporal de desaparecimento para que seja aberto o procedimento da ausência. E nesse momento, nessa primeira fase, em que o juiz abre o procedimento da ausência, o que o juiz faz é declarar aquele sujeito como ausente. O juiz não está declarando que o cara está morto, presta atenção. O juiz está declarando que o sujeito está ausente, que o sujeito está desaparecido. Realmente, ele está desaparecido. Nesse momento da declaração da ausência, o juiz procura saber se ele deixou bens. Então, note que nessa primeira fase ocorrerá a chamada arrecadação dos bens do ausente. Então, imagine comigo, o juiz vira para aquela mulher e fala, o seu marido deixou bens? Ela vai falar, deixou. Ele deixou aquela fazenda, ele deixou 2 apartamentos, ele deixou 3 carros. E nesse momento, o juiz pensa, puxa, o juiz promovendo aquela arrecadação de bens. O juiz pensa, alguém vai ter que administrar esses bens. Então, nessa primeira fase, o juiz vai ter que nomear um curador para administrar aqueles bens. Então, entenda comigo que aqui na primeira fase há a nomeação de um curador. E o curador não é para o ausente, porque o ausente não é incapaz. Cuidado, muita gente confunde isso. No procedimento de ausência tem nomeação de curador, porque o ausente deve ter problema, ele não tem capacidade. Não. Em princípio, a gente não sabe onde que o ausente está, mas onde quer que ele esteja, ele tem capacidade. O que eu quero lhe dizer é que a nomeação do curador aqui não é para o ausente, é para os bens do ausente. É para administrar os bens do ausente. Percebeu? Tanto assim que quando você pega o artigo 22 do Código Civil, o título que está lá em cima é da curadoria dos bens do ausente. Não é da curadoria do ausente, é da curadoria dos bens do ausente. O que vai acontecer? Irá correr um lapso temporal e nós iremos alcançar a segunda fase. A segunda fase, nós vamos nomeá-la de fase da sucessão provisória. Isso mesmo, fase da sucessão provisória. Nesta segunda fase, veja comigo, que ocorre uma partilha de bens. Sim, os bens são partilhados. Porque antes os bens não estavam concentrados ali nas mãos do curador. Pois bem, o curador estava administrando aqueles bens. Agora aqui haverá a abertura de uma sucessão provisória e haverá, portanto, a partilha daqueles bens. Então, aquele apartamento vai para o filho número 1, o outro apartamento vai para o filho número 2. Tá. Professora, você disse que tem que haver o curso de um lapso temporal para a gente chegar nessa segunda fase. Sim. Que lapso temporal seria esse, professora? Bom, quando você pega o artigo 26 do Código Civil, aqui nós vamos ter uma pequena polêmica. Quando você pega o artigo 26 diz assim, que o prazo a ser considerado para que se requeira a abertura da sucessão provisória é de 1 ou 3 anos. E aí você pode ficar confuso pensando, mas afinal de contas, tem que correr 1 ano da primeira fase para ser aberta a sucessão provisória ou serão 3 anos, professora? Não, na verdade é que quando você pega esse artigo 26, depende. A gente vai considerar o prazo de 1 ano se por acaso o procedimento tiver sido aberto com base no artigo 22, que é a hipótese mais simples desaparecimento. O cara foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Se o procedimento, lá na primeira fase, houve a abertura com base no artigo 22, o prazo que iremos considerar será de 1 ano apenas para que seja requerida a abertura da sucessão provisória. Agora, pode ser que o procedimento tenha sido aberto com base no artigo 23, que é aquela situação em que o sujeito sumiu, nomeou o mandatário, mas o mandatário não serve para nada, não é mesmo? Pois bem, nessa segunda hipótese, o prazo, como é uma hipótese mais complexa, o prazo exigido para que seja requerida a abertura da sucessão provisória, o prazo exigido é maior, é o prazo de 3 anos. Então, você guarda assim, prazo menor de 1 ano para a hipótese mais simples do artigo 22, prazo maior de 3 anos para a hipótese mais complexa do artigo 23. E aí fica fácil, não é mesmo? Pois bem, o
problema que podemos encontrar aqui é que nós vamos encontrar posicionamento doutrinário no sentido de que este artigo 26 do Código Civil teria sido revogado tacitamente pelo artigo 745, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Isso mesmo, 745, parágrafo 1º do CPC. Nesse sentido, vamos mencionar aqui Flávio Tartucci, que vai dizer, que vai se manifestar por essa revogação tácita do artigo 26, uma vez que não seriam considerados mais esses prazos de 1 ano ou de 3 anos, mas sim um prazo previsto ali num edital. Sim, é que o parágrafo 1º do 745 vai informar sobre a publicação de um edital. Esse edital deverá trazer um prazo, e esse prazo será considerado ali no lugar daqueles prazos lá do artigo 26 do Código Civil. Mas esse é um posicionamento que a gente encontra lá no manual do Flávio Tartucci. Agora, os demais autores, não, ainda encontramos em vários outros livros, em vários outros autores, menção ao artigo 26 do Código Civil. Então, por isso que eu estou te contando, qual que é o prazo exigido para se requerer a abertura da sucessão provisória? Qual é o prazo? Bom, em princípio seria o artigo 26 do Código Civil. Todavia, há esse posicionamento do Tartucci no sentido de que esse artigo 26 teria sido revogado tacitamente pelo parágrafo 1º do 745 do CPC. Bom, vamos além. Mas vamos imaginar, então, que houve o curso do lapso temporal, algum interessado requereu a abertura da sucessão provisória, os interessados são aqueles que estão lá no artigo 27 do Código Civil. Então, por exemplo, o filho do cara que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, é um grande interessado, ele é herdeiro. Então, algum interessado lá do artigo 27, corrido aquele lapso temporal, vai requerer ao juiz a abertura da sucessão provisória. E por que o filho do sujeito que foi comprar cigarro, ele está tão interessado na sucessão provisória? Pensa comigo, por quê? Exatamente porque é na sucessão provisória que os bens serão partilhados, como eu te disse anteriormente. E agora, aí, quando há essa partilha, imitem-se na posse os herdeiros. Isso mesmo, os herdeiros vão se imitir na posse. Emissão de posse com I, não é com E de emissão de cheque, pelo amor de Deus, hein? Imitir-se na posse significa entrar na posse. Então agora Juninho, o filho do cara que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, Juninho pode entrar agora ali dentro daquele apartamento, pode alugar o apartamento, pode ocupar o apartamento. Agora, vender ele não pode. Por quê? Porque ele só tem a posse. Ele ainda não tem a propriedade, não é mesmo? Bom, mas vamos além. Tá, é feita a partilha, os herdeiros vão entrar na posse, e daí, professora? Bom, e daí que? E aqui não tem discussão mais quanto a prazo. 10 anos depois, isso mesmo, 10 anos depois da sucessão provisória, algum interessado volta diante do juiz e diz assim: senhor juiz, por exemplo, o próprio Juninho, o próprio filho, senhor juiz, o meu pai um dia foi comprar cigarro e nunca mais voltou, a minha mãe veio aqui, comunicou isso ao senhor, o senhor abriu o procedimento de ausência, foi nomeado curador, mamãe ficou administrando aqueles bens durante 1 ano, depois foi aberta a sucessão provisória, só que isso já tem 10 anos, senhor juiz, e daí que o papai não voltou, e certamente ele não vai voltar. Senhor juiz, estou requerendo a última fase, a fase da sucessão definitiva. Então veja que a sucessão definitiva está lá no artigo 37 e ela chega 10 anos depois da sucessão provisória. 10 anos depois da sucessão provisória. E sabe o que acontece na sucessão definitiva? Haverá a declaração de morte presumida daquele ausente. Então note, enquanto que a declaração de ausência ocorre lá no início, quando da abertura do procedimento da ausência, sendo confirmada a declaração de ausência ali na sucessão provisória, note comigo que a declaração de morte presumida, de que o sujeito está morto, só vem ao final, na última fase, quando da sucessão definitiva. E note que exatamente porque o ausente é declarado como presumidamente morto, agora os herdeiros irão se tornar o quê? Proprietários daqueles bens. Então, se o filho do sujeito era apenas possuidor,
agora ele se torna proprietário. Então, por exemplo, se ele quiser vender aquele apartamento, agora ele pode? Pode. Por quê? Porque ele é proprietário daquele bem. Então, note que a sucessão definitiva, volto a dizer, ela está no artigo 37, ela chega 10 anos depois da sucessão provisória. E o que acontece na sucessão definitiva? Ocorre a declaração de morte presumida e é dada a propriedade aos herdeiros. Um ponto muito importante a ser lembrado é que a sucessão definitiva ela chega realmente 10 anos depois da sucessão provisória. Mas mais do que isso, eu quero te lembrar que no Código Civil há uma outra situação, uma outra hipótese autônoma que autoriza a abertura da sucessão definitiva. E essa outra hipótese autônoma está lá no artigo 38. O artigo 38 vai trazer para a gente uma situação em que a gente vai ter uma pessoa que também sumiu, que desapareceu, só que essa pessoa especificamente, hoje, data em que Juninho comunica ao Poder Judiciário o desaparecimento do seu pai, essa pessoa que desapareceu hoje, ela tem que ter no mínimo 80 anos de idade. E vou te contar mais, simultaneamente a isso. Há no mínimo 5 anos datarem as últimas notícias dessa pessoa. Então, perceba comigo que eu vou precisar desses 2 requisitos simultâneos. A pessoa que desapareceu tem que ter no mínimo 80 anos de idade e há pelo menos 5 anos datarem as últimas notícias dessa pessoa. Se a gente estiver diante desses 2 requisitos, veja comigo, não interessa se a gente está lá no início do procedimento da ausência, porque o juiz vai saltar para a sucessão definitiva. Não interessa se esse procedimento nunca chegou a ser aberto. Se temos esses 2 requisitos preenchidos simultaneamente, o juiz já vai direto para a sucessão definitiva, já fazendo partilha, se não foi feita a partilha ainda, já fazendo partilha dos bens, já declarando a morte presumida e já dando a propriedade para os herdeiros. Então, o que eu quero destacar para você, e está na sua tela aí, é que a sucessão definitiva, ela pode acontecer em 2 situações. A primeira, do 37, obedecendo a linha do tempo, isto é, 10 anos depois da sucessão provisória. E a segunda, que é uma hipótese autônoma, que não vem ao caso a linha do tempo, que não vem ao caso o procedimento de ausência. Basta que a gente tenha os 2 requisitos. Quais são os requisitos? A pessoa, hoje, data em que se comunica ao Poder Judiciário que a pessoa desapareceu, tem que ter no mínimo 80 anos e há pelo menos 5 anos datarem as últimas notícias dessa pessoa. Nessa segunda situação, que está no artigo 38, o juiz já salta direto para a sucessão definitiva, declarando aquele sujeito como presumidamente morto e dando a propriedade para os herdeiros. Com isso, você pode voltar comigo lá no artigo 6º. Porque o que o artigo 6º ele disse para a gente? O artigo 6º, aquele artigo que você entendeu a primeira metade, a segunda metade a gente deixou em aberto. O artigo 6º, vou te contar, ele diz assim, a existência da pessoa natural termina com a morte, ponto e vírgula. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Quais são os casos que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva? São 2. O do 37, obedecendo a linha do tempo, e do 38, que é aquela hipótese autônoma. Ok? Com isso, você fechou aqui o procedimento da ausência e fechou o papo sobre morte presumida. Então, entenda comigo, morte presumida está lá no artigo 7º, que não tem nada a ver com a morte presumida do procedimento da ausência. Morte presumida do artigo 7º, vamos rememorar, ocorre quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, e quando a pessoa vai para a guerra, quanto tempo tem que a guerra acabou? 2 anos, e ela não voltou. Já a morte presumida do procedimento da ausência ocorre quando? Quando da sucessão definitiva. E quando que ocorre a sucessão definitiva? Ou na hipótese do 37, ou na hipótese do 38. Encerrado o estudo das espécies de morte, será que nós encerramos o papo sobre morte? Não. Eu quero te lembrar do Instituto da Comoriência, que está previsto no artigo 8º do Código Civil. A comoriência é uma presunção relativa. Isso mesmo. É uma presunção iuris tantum, aquela expressão latina. É uma presunção iuris tantum, uma presunção relativa
de simultaneidade de mortes entre duas ou mais pessoas, desde que herdeiras ou beneficiárias entre si. Como assim, professor? É a presunção relativa de simultaneidade de mortes entre duas ou mais pessoas, desde que herdeiras ou beneficiárias entre si. Eu te explico. Deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, só interessa saber se há comoriência ali se eu estiver falando de duas pessoas que são herdeiras entre si ou pelo menos beneficiárias entre si. Como assim, professora? Pessoas que são herdeiras entre si, marido e mulher, no Código Civil de 2002, observadas algumas premissas do direito sucessório. Veja comigo que marido e mulher são herdeiros entre si, pai e filho são herdeiros entre si. Imagine um exemplo aqui comigo. Imagine que aquele marido e aquela mulher estavam dentro daquele carro viajando e aí aconteceu um acidente e eles morreram ali, naquele acidente, em virtude daquele acidente, tá? Será que ali interessa saber se houve comoriência? Vamos detalhar mais. Imagine que a mulher não tenha nem ascendente nem descendente, ela só tem irmãos. Imagine que o marido, idem, também não tem nem ascendente nem descendente, ele também só tem irmãos. E aí eles morreram por causa daquele acidente, isso a gente já sabe. Claro que num primeiro momento a gente vai tentar descobrir, por todos os meios que o direito admite, a ordem dos óbitos. Sim, a gente quer saber a ordem dos óbitos, mas para quê, professor? Para que a gente possa atribuir a devida ordem de vocação hereditária, para saber quem vai herdar de quem. Então eu quero saber se o marido morreu antes da mulher, se a mulher morreu antes do marido. Tá bom, mas a gente tentamos prova pericial, prova testemunhal, não conseguimos descobrir. É isso que eu vou te contar. É nessa situação em que você não consegue descobrir a ordem dos óbitos que você deve dizer, que você deve aplicar a presunção do artigo 8º, a presunção de mortes simultâneas. Então, se a gente não consegue descobrir quem morreu primeiro, se foi o marido ou a mulher, a gente presume que eles sucumbiram, que eles morreram no mesmo momento. E qual que é a consequência disso? Anote! A consequência da comoriência, quando você chega a aplicar a comoriência, a consequência, se eu concluo pela comoriência, um não herda do outro. Se eu concluo que o marido e a mulher morreram no mesmo momento, eles deixaram um patrimônio. Quem vai herdar de quem? Não, um não herda do outro, porque os dois morreram no mesmo momento. Aí nós vamos pegar parte do patrimônio, vamos mandar para os irmãos dela e parte do patrimônio para os irmãos dele. Percebeu? Isso tudo por quê? Porque a gente aplicou a comoriência. E a gente precisou aplicar a comoriência porque a gente não conseguiu descobrir a ordem dos óbitos. Agora, comoriência, há que se destacar, é uma presunção relativa, é uma presunção iuris tantum. O que é presunção relativa? A presunção relativa é a presunção que admite prova em sentido contrário. Isso é que é presunção relativa, admite prova em sentido contrário. Vamos imaginar que, mudando o exemplo, aquele mesmo marido e aquela mulher morreram em virtude daquele acidente. O que a gente tenta, num primeiro momento? Descobrir a ordem dos óbitos. Vamos imaginar que a gente descobriu. Nós conseguimos descobrir, ficou comprovado pericialmente, que a mulher morreu primeiro do que o marido. Ah, professora, mas foram só 5 minutos antes. Mas foram 5 minutos antes. Ela morreu primeiro. Se ela morreu primeiro, ela tem um patrimônio dela. Você acha que vai para os irmãos dela ou para o marido dela? Claro que vai para o marido dela. Ela morreu primeiro. Os bens, o patrimônio dela vai para o marido. O marido herda. Aí o que acontece? 5 minutos depois o marido morre. Ele já tinha um patrimônio pessoal dele, herdou o patrimônio dela, agora está com um patrimônio enorme, porque havia herdado dela 5 minutos antes, aí morreu. O patrimônio todo vai para os irmãos dele. E os irmãos dela vão ficar a ver navios, porque não terão direito a nada. Com isso, você percebe que pode ser que para aquela pessoa a comoriência seja interessante, mas para aquela outra ali a comoriência não seja interessante. Percebeu? Então, enfim, o que você vai concluir sobre comoriência? Comoriência é um instituto que se traduz numa presunção de mortes de pessoas, mortes simultâneas de pessoas que sejam herdeiras ou beneficiárias entre si. Segundo, claro que num primeiro momento a gente tenta descobrir a ordem dos óbitos e a gente apenas se vale da presunção de simultaneidade de mortes se a gente não conseguir descobrir a ordem dos óbitos, oportunidade que a gente conclui que essas pessoas morreram no mesmo momento e que uma não terá herdado
da outra, ok? Com isso, nós encerramos o nosso primeiro encontro. Você viu aqui comigo o início e o fim da personalidade da pessoa natural. Fique bastante atento nesse final de aula, destaco para você, fique bastante atento aí para a prova do Enem, sobretudo para a situação jurídica do nascituro. Eu contei para você a proteção jurídica que é destinada ao nascituro nesta aula, e também a questão de morte presumida, seja pelo artigo 7º, seja a morte presumida que ocorre no procedimento de ausência. Ok? Bom, eu volto com muito mais num segundo encontro com você. Eu vou ficando por aqui, eu espero você. Até lá!